Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poupar e Viver. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já procurou o seu gerente de banco para falar sobre investimentos? Ou para perguntar qual seria a melhor opção para você investir o seu dinheiro? Essa é uma questão muito importante para quem está começando a investir, porque muitas pessoas acreditam que o gerente de banco, os funcionários dos bancos, são as pessoas mais indicadas para falar sobre dinheiro, né? Para orientar você sobre onde você deveria investir. Só que tem algumas questões que a gente precisa levar em conta antes de falar com um gerente de banco, antes de pedir algum tipo de orientação financeira para um gerente de banco, principalmente sobre investimentos. Porque o banco, ele é uma instituição financeira e ele visa o lucro. E o gerente, ele tem metas a serem batidas, né? E normalmente essas metas, elas envolvem produtos lucrativos para o banco. Então, é comum as pessoas procurarem os gerentes de banco e receberem indicações de plano de previdência privada, indicações da própria poupança do banco, CDB do banco, ou então, dependendo da faixa de renda, os gerentes também costumam indicar alguns títulos de capitalização. E qual que é o problema, né? Não é que o gerente de banco é uma pessoa ruim, que ele vai te indicar um investimento que é ruim para você. É que ele possui metas a serem batidas, ele é um funcionário do banco. Então, o que o gerente vai indicar para você são os melhores investimentos para o seu dinheiro dentro daqueles produtos do banco em que ele trabalha. E em muitos casos, eu até arrisco dizer que na maioria dos casos, a carteira de investimentos ou a modalidade de investimento mais indicada para você não vai estar dentro daqueles investimentos do banco, né? Aqueles investimentos que são lucrativos para o banco. Para o investimento ser lucrativo para o banco, ele tem que ter taxas altas, né? Por exemplo, a previdência privada, ela possui taxas muito altas. Tem bancos que cobram cerca de 4% ou mais ao ano de taxa de administração, além das taxas de carregamento e outros impostos. E essas taxas, elas são muito altas. Só para você ter um exemplo, enquanto os bancos cobram aí 4% por ano de taxa de administração para uma previdência privada, investimento em títulos públicos, como Tesouro Direto, você vai pagar uma taxa de 0,3% ao ano, que é a taxa da Bovespa, né? Então, é uma taxa infinitamente mais baixa. E mesmo as corretoras que cobram taxas, elas nunca cobram taxas acima de 0,3% ou 0,5% ao ano. Então, se a gente comparar com os 4% ao ano da Previdência Privada, é uma diferença muito grande. Mesmo que você consiga um plano de previdência privada que tenha uma rentabilidade alta, só esses 4% de taxa já vão acabar com os juros que o seu dinheiro vai render. Né? Então, é realmente muito complicado. Então, quando a gente vai para o banco, normalmente são oferecidos esses planos de previdência privada, são oferecidos títulos de capitalização, e os títulos de capitalização, eles também não são investimentos, ok? Porque eles são basicamente títulos de sorteio, né? Uma parte do dinheiro que você investe, né, num título de capitalização, ele vai para a compra de bilhetes de loteria, né, basicamente, que seria o sorteio daqueles prêmios do título de capitalização, e somente uma parte do dinheiro que ela vai render juros, né, vai capitalizar. E os juros que essa parte do dinheiro vai render, muitas vezes é menos do que o que a poupança rende. Então, de tudo aquilo que você pagou para o seu carnê do título de capitalização, só uma parte vai render juros, e dessa parte que vai render juros ainda a rentabilidade pode ser menor do que a poupança. Então, o título de capitalização não pode ser considerado investimento. Muitas pessoas acabam fazendo título de capitalização porque é muito comum você ir ao banco e o gerente ou o funcionário oferecer essa modalidade de investimento para você, mas ela não é um investimento. Tá? Se você gosta de participar de sorteios, eu acho mais interessante você comprar algum bilhete de loteria mesmo do que comprar um título de capitalização, tá? Normalmente as pessoas compram também porque o investimento costuma ser muito baixo. Eu já fui em bancos que me ofereceram títulos de capitalização em que eu investia 12 ou 15 reais por mês, é muito baixo. Mas se o problema é ter pouco dinheiro,
é melhor você deixar esse dinheiro na poupança ou investir no Tesouro Direto, que com R$ 30 você já consegue investir, ok? Então, aqui a gente falou da previdência privada, que ela não que ela nunca seja indicada, tá? Mas como ela tem taxas muito altas, precisa avaliar com muito critério, muito cuidado para ver se realmente vale a pena fazer uma previdência privada para você ou se valeria mais a pena você estudar para investir por conta própria, ok? A gente falou do título de capitalização e o terceiro mais comum é a própria poupança. Né? A poupança é um investimento que a maioria das pessoas investe, coloca dinheiro nela, principalmente pela facilidade, né? Todo mundo sabe como investir na poupança, é só você transferir o dinheiro da sua conta corrente. Inclusive, tem algumas contas correntes que já são com poupança integrada, né? Mas o problema da poupança é que a longo prazo ela rende muito pouco. Só em 2015, por exemplo, a poupança ela rendeu aí cerca de 8, 8,5% ao ano, enquanto que a inflação foi entre 9 e 10%. Então a poupança ela rendeu menos do que a inflação. Então se você deixou seu dinheiro na poupança, você perdeu o dinheiro, né? Porque os produtos, os bens e serviços ficaram mais caros do que aqueles juros que você ganhou deixando o dinheiro na poupança. Né? Então, apesar de toda essa facilidade, da facilidade de sacar o dinheiro também, não é muito indicado deixar o dinheiro na poupança. Normalmente eu indico a poupança só para investimentos de prazo muito curto, né? Coisa aí de menos do que 6 meses de investimento, né? Ou para uma reserva de emergência, aquele dinheiro que você precisa estar com ele disponível porque você vai precisar sacar ele a qualquer momento, né? Então, somente nesses casos a poupança é recomendada. Se você quer investir para aposentadoria ou você tem planos de prazo um pouco maiores, aí acima de 1, 2 anos, é recomendável procurar outras opções, como, por exemplo, o Tesouro Direto. A gente tem os CDBs também, né, as LCIs, as LCAs. E o CDB, a LCI e a LCA são investimentos que você também vai encontrar dentro do seu banco, mas normalmente os bancos grandes não oferecem rentabilidades muito interessantes, tá? Principalmente no caso do CDB. Então, mesmo se você tem a conta no seu banco e foi ofertado um CDB, é importante você avaliar primeiro para ver se não tem outros bancos com CDBs melhores do que o seu. Normalmente, dentro das corretoras, você encontra opções de CDBs com rentabilidades aí acima de 100% do CDI, que são rentabilidades consideradas boas, enquanto que os bancos grandes normalmente ofertam aí no máximo 80%, 90% do CDI, ok? Então, qual que é o objetivo desse vídeo, né? Dar uma visão melhor para você sobre as recomendações dos bancos para o seu dinheiro, tá? Você pode sim procurar o seu gerente para perguntar sobre os investimentos bancários, sobre plano de aposentadoria, sobre a própria previdência privada do seu banco, mas é importante você ter um conhecimento prévio de investimentos. Importante também não tomar nenhuma decisão na hora. Você pega esses dados que o seu gerente passou para você e avalia com mais calma em casa, vê quais são as melhores opções para você, tá? E enquanto você estiver conversando com o seu gerente, é importante você perguntar qual que é a rentabilidade líquida, ou seja, descontando todas as taxas e os impostos, né? Quanto que seu dinheiro iria render. Perguntar e ter com muita clareza quais são as taxas envolvidas nesse investimento, taxas administrativas, os impostos e tudo mais, ok? E também, uma coisa que é extremamente importante você perguntar é o que acontece se você precisar resgatar o seu dinheiro antes do prazo. Porque, por exemplo, a previdência privada, existem alguns planos que cobram taxas absurdamente altas se você precisar resgatar o dinheiro antes do prazo. Então, isso é importante, você tem isso em mente, porque você não sabe o que pode acontecer lá na frente. Né? Pode ser que você precise do dinheiro e se o seu banco ele coloca taxas e penalidades muito altas, você vai acabar ficando com o dinheiro preso lá, não vai poder sacar. Tá? Então, pergunte sempre quais seriam as penalidades no caso de um resgate antecipado do seu dinheiro. Tá? Então, acho que são essas 3 perguntas principais que você tem que ter em mente, ok? E claro, né, sempre pesquisar muito, pesquisar outras opções fora do seu banco também. E o que eu acho mais importante é aprender a investir por conta própria. Porque enquanto num banco, quando você vai fazer um plano de previdência privada ou título de capitalização, existem vários
custos ocultos, né? Existe um pouco de marketing também que o gerente ele vai tentar te vender, porque esse é o trabalho dele, né? Existem muitos impostos. Quando você começa a investir por conta própria, você tem mais segurança sobre aquilo que está chegando até você, as opções que estão chegando até você. Você vai saber se aquilo que o gerente está falando realmente é uma vantagem tão grande assim quanto ele diz ou não, né? Você vai saber avaliar. Investindo por conta própria, você tira também uma série de custos que estariam envolvidos na operação. Por exemplo, se você investe num tesouro direto, você não paga, tem corretores que não cobram nenhuma taxa de administração por isso. As únicas taxas que você vai pagar são o imposto de renda na hora do resgate, que a maioria dos investimentos tem, né? E a taxa da Bovespa, que também ela é recolhida na fonte, né? Então, são aí taxas irrisórias, praticamente, né? Enquanto que numa previdência privada você tem taxas muito altas, em títulos de capitalização o seu dinheiro não rende nada, na poupança o dinheiro também rende muito pouco, ok? Então, realmente vale a pena procurar por si próprio opções melhores de investimento e porque assim você tem um controle maior sobre o que está acontecendo com o seu dinheiro e vai saber fazer o seu dinheiro trabalhar melhor para você. Então é isso, eu espero que tenha esclarecido alguns pontos sobre os investimentos bancários e até a próxima.